Iniciamos aqui mais um programa Sala de Opinião e entrevistando o ex-prefeito José Alves Vieira Guedes. Guedes foi vereador, foi prefeito por 2 vezes, foi deputado federal, constituinte e hoje é um dos delegados do PSDB de Rondônia a nível nacional também. E Guedes tem uma trajetória política brilhante no estado de Rondônia. E hoje, logicamente, que o convidamos para conversar sobre a importância desse processo político em que vivemos e como surgiu essa paixão pela política, principalmente pelo PSDB, não só a nível local, mas também a nível nacional. Guedes, é um prazer imenso recebê-lo aqui em Sala de Opinião. Maurício, o prazer é meu e você também é um tucano e já faz um tempão que você é tucano, PSDB, e nós tivemos a felicidade de ser a pessoa que te convidou para o PSDB quando você era deputado federal. Depois desse tempo, o partido te convidou para ser candidato a vice-governador, você aceitou e foi eleito vice-governador junto com o Waldir Raupp, que era candidato a governador. E você permaneceu no partido, eu estive brigando com você. Você me abandonou. Pois é, te convidei, saí e você permaneceu, eu sempre te elogiei por isso. E depois você nos convidou para voltar, o Expedito convidou, a direção nacional, e eu estava doido para voltar mesmo, né? E aí estou no Ninho Tucano novamente, que sou um dos fundadores, estou me sentindo muito em casa e hoje com esse privilégio de estar sendo entrevistado por você. Obrigado. Guedes, você não é natural de Rondônia, mas eu sei que você vestiu a camisa do Estado, a camisa aqui de Porto Velho. Como você veio para Rondônia? Eu estava morando ainda em Goiânia quando... Você é natural de Goiânia? Não, eu sou natural de um lugar chamado Itacajá, que fica hoje no estado do Tocantins, é bem pertinho do Maranhão. Cidade bem pequenininha, e eu vivi lá até os 15 anos, e até essa idade de 15 anos eu não sabia o que era uma televisão, não conhecia televisão, só conhecia rádio. Lá na minha cidadezinha, que a gente tinha um rádio, estava com tudo, né? E televisão naquele tempo também só era preto e branco, e não tinha muitos locais, mesmo no Brasil, né? Mas lá não tinha de jeito nenhum. Isso aí era só de ouvir falar. E banco também não existia. Aí quando eu via falar em talão de cheque, eu pensava que era um talo, tipo um talo assim de madeira, um negócio assim, um talão de cheque. Então, com 15 anos aí eu saí de lá e passamos aí por Goiânia para ir para Mozarlândia. É bem na época que estava o auge assim do movimento que chamavam de revolucionário, mas na verdade era ditatorial. A ditadura estava imperando, isso aí, em 67. O regime militar foi implantado em 64, né? E eu passei em 67 por Goiânia, quando estavam tirando o governador Mauro Borges. Estava sendo tirado mesmo e acabaram tirando. Ele ficou resistindo lá com um 38 na mão, mas o 38 dele... Mas o outro, esse 38 não valeu, né? Não valeu, ele teve que sair. E assim aconteceu no Brasil afora. Então nós somos desse tempo, eu acho que nós somos mais ou menos da mesma. Você veio aqui para Porto Velho? Sim, aí, verdade, aí depois que estive em Mozarlândia, morando um determinado tempo, e lá nós montamos o primeiro escritório. Montamos assim, meu pai montou o primeiro escritório de contabilidade que tinha lá. Naquele tempo a gente que faz contabilidade era chamado de guarda-livro. Não existia o curso de contabilidade. As pessoas eram só práticas. E depois de lá, por causa mesmo de política, tivemos que sair de lá, porque estávamos... Meu pai, eu era uma criança ainda, apoiando um candidato, o candidato perdeu, uma diferença bem pequena de voto. E do outro lado lá, o pessoal de lá era, assim, bem apelativo. Como ele fazia discursos, ele não era candidato, mas fazia discursos, assim, bombásticos. Aí disseram para ele que se ele não saía de lá, não saísse, eles iam matar ele. E lá matava, todo dia matava um e amarrava para deixar, no dia seguinte, matar outro. Mozarlândia era um perigo. Então você escapou. Aí, não, aí meu pai saiu, né? Vamos embora daqui e tal.
E eu saí de lá com aquela revolta, aquela vontade de vingança e tal. E com o tempo só que isso acabou, mas a gente fica muito triste e revoltado com essas situações. Aí foi quando fui morar em Goiânia, depois fui morar em São Paulo. De São Paulo pensei em ir para frente, para o exterior, mas voltei para Goiânia e fiz um teste numa empresa do Olavo Pires, empresário Olavo Pires, para vir trabalhar aqui na região. Era no Acre, em Rio Branco, mas aí ficamos uns tempos aqui e acabamos ficando como sediados aqui em Porto Velho e tomando conta das empresas, na parte administrativa das empresas dele, que eram em vários locais. Além de Porto Velho, tinha Rio Branco no Acre, tinha Amazonas, tinha Roraima, tinha Goiânia e um escritório em São Paulo. Era um grupo empresarial que ele tinha. Era limitada, mas na verdade ele era o único dono. E nós estivemos ali colaborando com ele. Foi assim que nós viemos para cá. Aí começou a sua trajetória política, você foi deputado federal e nesse período houve um rompimento do PMDB. O PMDB teve uma divisão de ideologia que surgiu o PSDB. Como é que foi isso, Guedes? Pois é, Aparício, é uma informação sim, realmente muito importante, que muitas pessoas que o Brasil pouco conhece, sabe, muita gente viveu a época, mas pouco conhece destas divergências que aconteceram no processo da Assembleia Nacional Constituinte e dela nasceu o PSDB. Então, o PSDB tem a mesma idade da Constituição brasileira. Todos os dois são de 1988. A Constituição, 5 de outubro, no final do ano, e o PSDB um pouco antes, 25 de junho. Porque durante o processo de feitura da Constituição, o PMDB era liderado pelo senador Mário Covas. Eu, inclusive, era um dos vice-líderes do PMDB na época. O senador Mário Covas era o líder do PMDB. E no processo de votação começou a haver uma divisão muito grande dentro do PMDB, que todos sabem, desde o MDB, o partido aglutinava ideologias e tudo que era espécie. Porque no começo só era mesmo, não tinha nem partido, era só MDB e Arena. E o MDB juntava todo mundo que era de oposição. A Arena, todos que eram governo. Só tinha dois partidos, era bipartidarismo. E depois que criou-se mais. Na Constituinte já eram vários partidos, mas mesmo assim o MDB, o PMDB ainda era um aglomerado de ideias. Então, durante a feitura da Constituição, criou-se uma cisão muito grande, parece. Foi daqueles que faziam do trabalho a primazia na economia e aqueles que acreditavam que o capital deveria ter a primazia e não o trabalho. Nós estávamos no time do Mário Covas, que era o líder, em que o trabalho tinha que ter primazia sobre o capital. Mas o PMDB ficou dividido e ele ficou uma liderança isolada. Uma liderança com uma parte só do PMDB. Ficou difícil, assim, não poderia mais nem ter aquele voto de liderança, apesar que a Constituinte não é assim, mas tem muitas decisões que são os votos de liderança. Ele não estava mais representando aquele conjunto de pessoas, apesar de ter sido eleito, que ele era líder, porque foi eleito líder do partido. Foi quando o Pimenta da Veiga sugeriu que houvesse a criação de um novo partido. Mas ele sozinho não conseguiria fazer isso nunca. Ele buscou o apoio de São Paulo, através de Mário Covas, Fernando Henrique, Montoro, o Zé Serra, o Alckmin. E essas pessoas acabaram achando que deveria se fazer isso mesmo. E começou a fazer convites também a outras pessoas. Foi quando nós também fomos convidados para ser um dos constituintes a criar um novo partido, que é o PSDB. E coincidentemente, éramos 45 constituintes, que assinamos o manifesto de criação do PSDB. Então, assim, surgiu o PSDB de uma parte do PMDB, quase
todos nós que criamos éramos do PMDB, e alguns do PFL, alguns mesmo. Por exemplo, Afonso Arinos, uma figura histórica conhecida no Brasil inteiro por sua inteligência, capacidade, em todo sentido, principalmente no direito. E ele era, inclusive, o presidente da comissão que fez um pré-projeto da Constituição, que acabou não sendo apresentado à Constituinte. Ele era do PFL, um senador. E o único senador do PFL que saiu do partido fora do PMDB e também juntou para criar o PSDB. Então, acho que dá para entender por aí esse marco, né? Esse marco essa cisão ideológica que originou o PSDB. E foi um momento empolgante, né, Guedes? Foi um momento realmente muito importante, Aparício. Guedes, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos já, entrevistando José Guedes, ex-prefeito, ex-deputado federal, dando uma aula do surgimento do PSDB a nível nacional. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gados. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com sala de opinião, entrevistando José Guedes, ex-prefeito de Porto Velho, ex-deputado federal e hoje um dos membros da direção nacional do PSDB. Ele é delegado a nível nacional. E o José Guedes está aqui conosco conversando sobre o histórico do PSDB, como surgiu essa cisão do PMDB e tendo virado a sigla PSDB. Guedes, como é que foi, na realidade, apesar de todo esse momento importante de cisão, como que foi o convívio posteriormente com a sigla do PMDB? Houve como se diz, muita pressão, e por que como surgiu o PSDB, a sigla PSDB? Pois bem, o PSDB já se sabia que era um partido que a gente, na época, chamava de um partido que estava de centro-esquerda. Hoje, a gente não vê na política se usar muito esse termo de centro-esquerda, de centro-direita, de direita, mas a origem disso é que na composição do parlamento francês, os parlamentares que ficavam do lado esquerdo eram os parlamentares que defendiam o povão, que defendia propostas mais sociais, que defendia trabalhador, dava preferência em suas discussões para a força do trabalho. E o da direita dava preferência para o capital. Então, aí nós estaríamos nesse sentido, aí não éramos uma esquerda, mas éramos um centro à esquerda, privilegiando mais o trabalho do que o capital. E daí nasceu então aquilo que a gente modernamente também veio a social-democracia. Era um partido que estava ao centro-esquerda, parecido com as sociais-democracias que haviam pelo Brasil, que está dando também aí uma preferência para o social. E precisava se criar uma sigla, né? Tinha esse conjunto de pessoas e precisava criar uma sigla. E houveram as sugestões de siglas. E houve uma votação, houve um congresso na fundação do partido em que havia duas siglas, que era PSDB e PDB. E aí alguns, uma parte, né, queria que fosse PDB, só 3 letras, e outros queriam que fossem 4 letras, PSDB, porque até falavam também social-democracia brasileira. Aí foi-se a voto.
né? Eu preferia o PDB, né? Achava assim, mais bonito e tal, era só 3 letras, eu estava chateado com o PMDB, PSDB tinha 4 letras, eu digo, não, eu estava achando ruim mesmo, fiquei bem chateado por causa de questões não só nacionais, mas também locais, porque também havia a questão do mandato do presidente Sarney, em que o Tancredo Neves andou pelo Brasil inteiro dizendo que ia ficar 4 anos e que ia convocar a Constituinte. E aí, quando, com a morte dele, assumiu José Sarney queria ficar mais tempo, queria ficar 5 anos. Ele disse que tinha direito mesmo era 6, mas ele deixava por 5. Só que nós tínhamos um compromisso firmado com a população. A eleição foi indireta, quem elegeu foi o Congresso, mas havia um compromisso com a população. Foi-se aquele colégio eleitoral, mas com o apoio da população. Então, nós queríamos cumprir com essa palavra. Eu acho que o parlamentar e o político, de um modo geral, tem que dar valor à palavra. Essa coisa de falar, difícil, não? se ganha e depois mudar o discurso, né? discurso, fica muito ruim para você encarar o eleitor. Nós temos esse problema é ruim ficar mentindo, é ruim para a gente mesmo, né? Ô Guedes, e como que foi a escolha do símbolo? Assim, aí ganhou o PSDB, aí tinha que também definir o símbolo. Esse não foi votado, não. Esse daí foi em razão de que a simbologia estivesse vinculada a alguma coisa que fosse Brasil e que se vinculasse também ao meio ambiente, que o PSDB, ele teve, ao longo desde a sua fundação, uma preocupação muito grande com a questão ambiental. E o tucano, ele é um símbolo do meio ambiente, não é? Eu vejo que não existe tucano só como símbolo do PSDB, existe tucano como símbolo de meio ambiente. E o PSDB, além disso, da questão do ambiental, tem a questão brasileira. O tucano, ele é uma ave genuinamente brasileira, da nossa região, da Amazônia. E se pesquisou isso, chegou-se ao tucano. Na época, eu era o único parlamentar que representava essa região. Nos perguntaram se aqui tinha esses pássaros mesmo, de que tem muito, você vai andando pela estrada e vê eles passando. E aí teve aquele trocadilho político, porque ele é bicudo, eu acho que é a ave que mais tem o bico maior que tem. O político é bicudo, né? Conversa muito. E tem aquilo que todo político gostaria de teria que ser. Que é rabo preso, né? Então o tucano tem um rabo pequeno, então para não simbolizar que não tem rabo preso com ninguém. Então nós tínhamos essa imagem, criamos essa imagem tanto ambiental quanto o Brasil, quanto a ser bicudo e ter rabo pequeno, para não ficar com rabo preso. Guedes, como você vê o crescimento do partido, do PSDB, desde a sua criação até o momento atual? Você acha que o partido tem se fortalecido? Qual a parcela de colaboração que esse partido tem dado ao Brasil? Veja que já bem de começo, nós somos um partido, o PSDB é um partido que enfrenta eleições. Tem assim, a vocação para liderança, desde o começo. O partido dos partidos grandes é o mais novo dos grandes, é o mais novo, e já chegou à presidência, chegou aos governos, à vice-governadoria, tem bancada grande, assim, não tem medo de eleição. Por exemplo, o maior partido é o PMDB, mas o PMDB nunca assumiu a presidência da República. É o maior partido, mas nunca assumiu a presidência da República. Não estou aqui falando mal do partido, que eu gosto mais do MDB, comecei a vida por lá, mas o PMDB não tem vocação para liderança, para poder. E o PSDB, aqueles que tinham isso no PMDB, criaram o PSDB e logo já enfrentaram a eleição. Quando se criou o PSDB, já estava nós lá com a missão de disputar a eleição, independente de ganhar ou não a eleição, porque se tem projeto de liderança, projeto de poder, tem que se disputar a eleição. Aí, pelo Brasil afora, foi disputando. Eu disputei aqui, Mário Covas disputou lá em São Paulo, já de prefeitura, logo de cara já foi. Já fomos disputando a eleição por aí. E isso foi consolidando o nome do partido. E na eleição presidencial, o Mário Covas foi o candidato a presidente, não teve grandes votações, mas já firmou, marcou a presença dos tucanos, do PSDB. E quando foi na eleição seguinte,
já foi o Fernando Henrique presidente, candidato a presidente, saiu numa pesquisa com uma votação muito pequena. Tu estava lá, não estava lá naquela convenção de Belo Horizonte para escolher o nosso candidato a presidente? O Lula estava lá na frente. Nós estávamos lá tipo assim 6%. Não dava nem para sonhar que fosse para segundo turno. Era realmente muito fraco. Mas o Fernando Henrique, como ministro da Fazenda, ele foi o criador no governo do Itamar Franco do real, daquele plano econômico que deu origem ao dinheiro que nós temos aí hoje. Ainda hoje temos ele aí com o nome de real, que ele é de 94, parece. E veja que foi com essa bandeira de equilíbrio na economia, de inteligência, de saber aquilo que está fazendo, que o PSDB arrancou e já foi eleito logo no primeiro turno, já na primeira eleição já ganhou. Na reeleição também foi no tapa, já ganhou logo a eleição. Então o PSDB, logo no comecinho, já disputou as eleições presidenciais e ganhou a eleição. Então tem essa vocação de liderança, tem pessoas muito competentes que conhecem o que é economia, sabe o que precisa ser feito pelo Brasil e tem procurado essas pessoas no Brasil inteiro para se somarem no sentido de administrar, de fazer política com responsabilidade, com seriedade. Você, como um dos criadores desse partido, como você se sente hoje? Eu sou muito assim, honrado de estar no PSDB. Na foto de fundação do PSDB, eu estou bem no centro, que eu era o mais novinho, e eles me colocaram lá no meio. E aí tá os outros em volta. Então tem um livro que lançaram sobre o PSDB, a capa do livro foi fundado, inclusive pela Fundação Teotônio Vilela. Tá a foto. E aí eu estou naquela foto lá e tem assim, uma honra muito grande, porque a gente sabe que daqui a uns tempos a gente vai, né? Lembrei do Daniel falando sobre você. Daqui a uns tempos a gente vai. E aí você sabe que vai ficar alguma coisa daquilo que você foi nesta vida. Eu acho que é uma forma de eternizar. Vamos falar para o Daniel que essa entrevista ela vai ficar. Vai ficar nos anais aí, vou mandar para o Instituto Teotônio Vilela não deixar, né, apagar tudo, né, Guedes? Perfeitamente. Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo de sala de opinião e já voltamos já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gados. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com sala de opinião, entrevistando José Guedes, que foi ex-prefeito aqui da capital, foi ex-deputado federal, um deputado constituinte e que marcou a sua passagem na Câmara Federal, marcou como prefeito, fez um belo de um trabalho. E hoje estamos entrevistando, contando a sua história, contando a história da criação do PSDB. José Guedes, o que deixou Mário Covas, o que deixou Fernando Henrique Cardoso na história do PSDB? Pois é, o primeiro presidente do PSDB foi o senador Mário Covas, né? O governador Mário Covas, que presidiu o PSDB por um determinado período, depois veio Fernando Henrique e tal. Foi assim, uma sucessão de pessoas boas presidindo o partido. E principalmente porque ele é uma reserva moral, de fato é. Ele é uma pessoa que tinha um jeito assim, conhecido como uma pessoa
turrona, uma pessoa assim que diz que quando ia para um lado, não tinha quem fizesse ele parar. Inclusive o Ulisses Guimarães falava muito sobre isso dele, que o espanhol, não sei por que ele chamava o Mário Covas de espanhol, porque o espanhol quando vai para um lado não tem jeito, ninguém segura. E aí o Mário Covas, quando, já muito tempo atrás, quando ainda na época do período ditatorial, ele foi caçado, saiu do Brasil, ficou fora do Brasil, depois voltou. Assim, naquele tempo ele já mostrou ser uma pessoa assim, muito determinada e dizer aquilo que pensava e dizia mesmo. Ele acabou tendo que sair do Brasil e voltou depois com votações assim, muito grandes. Foi o último prefeito nomeado de São Paulo. Quando eu estava aqui como prefeito em Porto Velho, o último nomeado, ele estava lá, o último nomeado também, lá em São Paulo. E ali ele foi mostrando também que era um grande administrador e prefeito de São Paulo. Depois ele foi governador de São Paulo, 2 vezes governador de São Paulo. E acho que nós temos que nos sentir culpados dele não ter sido presidente. Que ele ocupou todas essas funções, foi líder naquele tempo, desculpa, e foi líder também na Constituinte, e é uma pessoa que morreu e não deixou fortunas. Uma pessoa super honesta, corretíssimo, sabia muito e nunca utilizou a coisa pública para enriquecimento pessoal, enriquecimento dele. Estava sempre olhando o próximo, a comunidade. Então, uma pessoa assim que a gente tem um apreço muito, muito grande e que ele é uma bandeira do PSDB. Hoje nós conhecemos muito mais, assim, o Brasil conhece muito mais, é o Fernando Henrique, que foi o primeiro presidente da República do PSDB, né, logo no começo, mas eu tenho para mim que a figura central do PSDB é o Mário Covas, que foi presidente que foi o líder do PMDB na Constituinte, e depois, durante o trabalho da Constituinte, ele rompeu, saiu da liderança de um partido imenso para criar o PSDB e manteve aquela postura firme. Quando o Fernando Collor estava na presidência, Fernando Collor queria que o Fernando Henrique fosse o ministro, o ministro do exterior. E aí o PSDB se reuniu para analisar isso. E o Fernando Henrique queria demais, né? Ele é uma pessoa que sim, um cidadão do mundo, na verdade já era um cidadão do mundo. E ele tinha muito interesse nisso daí. Só que ele precisava da aquiescência do PSDB, dos dirigentes do PSDB. E aí o PSDB se reuniu e o Mário Covas era contra isso. Ele achava que o PSDB não poderia se misturar com o Fernando Henrique. Nós tínhamos uma proposta de liderança, de poder, com o Fernando Collor, assim, porque o Fernando Collor queria o Fernando Henrique para ministro. E o Mário Covas achava que se o Fernando Henrique fosse ministro de Fernando Collor, o PSDB sairia arranhadíssimo disso daí. Ainda bem, Nós né? tínhamos que... Pois é, para você ver, o Mário Covas vendo a visão, né? A visão do Mário Covas. E ele nos perguntou, ele era um líder, mas era um líder que saía perguntando. Ele perguntou a mim o que achava disso. Chegou num canto lá, foi num daqueles hotéis lá de... Ele igual perguntou para outros também, perguntou aqui para mim representando o Norte. Eu achava que era bom. Eu digo, ora, mas aí nós vamos ter já um ministro agora e tal, vai ser bom para o partido. Eu digo, mas eu estou acompanhando a sua liderança, o que o senhor acha? Aí ele disse a opinião dele, que achava que era ruim para o partido. Eu digo, então eu lhe acompanho, né? Também se acha que é ruim para o partido, meu voto também. Guedes, você foi prefeito de uma capital, a capital de Porto Velho, ou de Rondônia, Porto Velho, numa época também difícil, né? Você conseguiu fazer tudo que você queria? O que foi que lhe incomoda até hoje, que eu deixei de fazer? Tem demais isso.
Aí eu fui prefeito 2 vezes, a primeira vez Mas você não foi consegue, um né? tempinho. Foi um tempinho curto, mas foi muito produtivo. E aí, aquela primeira vez, fez com que as pessoas quisessem que eu fosse prefeito novamente. Aí enfrentei uma eleição primeiro para governador, em 90, perdi a eleição para governador, mas eu fui o mais votado aqui na cidade, em Porto Velho. Aí saí candidato a prefeito e fizemos uma campanha sem nenhum comício, não tinha nem condição de fazer comício. Aí que eu saí do mandato sem dinheiro nenhum. O único dinheiro que eu tinha era o do meu salário do último mês, que o Fernando Collor abarcou o dinheiro de todo mundo, e o meu também foi naquele rolo lá. Saí de lá durinho devendo passagem. Uma situação horrível. Ainda bem que a Aldez arrumou uma assessoriazinha lá na Assembleia. Aí nós ficamos lá, nos virando lá, e depois fomos para a campanha eleitoral e ganhamos a eleição com maioria absoluta de votos. Naquele tempo só tinha um turno, não tinha 2 turnos, mas mesmo assim nós tivemos a maioria absoluta de votos. Fui prefeito. Ganhar a eleição é fácil, administrar é difícil. Mas ficou algo assim que você, deixei de fazer, isso aí eu teria que ter feito? Ah, não, isso daí, eu digo assim, o que você deixou de fazer? Eu digo assim, deixei de fazer tudo. Porque a cidade é imensa em problemas, demais problemas aqui em Porto Velho. Hoje, quando eu saio por aí, há muitos convites para sair para uma eleição direto. Ah, o povo está com saudade, volta. Aí eu digo, você não é meu amigo. Porque quando eu estive na prefeitura, que saí de lá, saí com um monte de processos, tive que, inclusive, até estudar para ser advogado. Para se defender. Para ficar me defendendo. Esse é um grande e problema, contar né? com amigos também, que eu estava fazendo as coisas, fazendo as ações, mas tinha que ter um advogado para assinar, enquanto eu não era. E ainda hoje eu fico andando aí por Porto Velho e fico olhando o tamanho do problema que é Porto Velho. Porto Velho vai demorar a ter um bom prefeito em Porto Velho, vai demorar. Porque a cidade não para de crescer, é uma coisa incrível. Quando você pensa que ela vai parar um pouco, estabilizar, aí acontece alguma coisa, tipo aconteceu agora das usinas. Aí mais gente. Muita gente já foi embora, mas muitos vão permanecer aqui. E esses que estão permanecendo estão gerando mais crianças, e é mais gente. E a cidade continua crescendo, os problemas se avolumando. Então, a sensação que a coisa que eu sei que eu fiz de correto e bom foi trabalhar muito em drenagem, fazer serviço bem feito, os asfaltamentos que fiz bem feito, distribuir terrenos como ninguém fez aqui até hoje, bairros como Tancredo, JK, Tiradentes, o Candeias, aqui pertinho, e outros bairros que já até mudaram de nome, e fomos fazendo isso com doação de terrenos. Isso realmente deixou assim, um preenchimento muito grande. Hoje eu passo ali no bairro Tancredo Neves, e quando eu estava estudando eu passava direto, todos os dias eu estava passando, que a faculdade é para aquele rumo, passava ali e ficava olhando assim o resultado de um trabalho que eu tinha ajudado a fazer, assim, enfrentado com coragem. Porque aqui havia uma coisa de que não tinha terreno, aqui não tinha terra para dar para o povo. E o povo ficava invadindo as terras e havia violência na época da Raquel. Muita gente mais um pouco de idade lembra que tinha uma pessoa que foi parlamentar, uma liderança chamada Raquel Cândido, e que ela ficava liderando as invasões. E eu entrei na prefeitura logo depois de tudo isso. Foi com essas invasões que se criou, tipo Eldorado, Caladinho. Depois vieram outras invasões. Mas quando eu entrei na prefeitura, acabou a invasão, mas não acabou a invasão porque fui lá tirar as pessoas das invasões, pelo contrário, oferecendo terra, dizendo que tinha terra para ser doada. E foram milhares de terras aí dadas. Inclusive a gente dizia, quem não tiver, venha. Mesmo que a pessoa não fosse pobre. Se a pessoa é pobre, ficava aqui, no Tancredo, JK. Se a pessoa não tivesse casa, mas tivesse uma boa renda, ia para o Candeias. E o resultado é que o Candeias ficou, inclusive, mais bonito. Porque as pessoas que iam para lá, porque as pessoas que iam para lá, elas tinham uma renda. E lá era liberado assim, a pessoa bastava não ter um imóvel. Aí ele ia para lá. E nós fizemos isso daí, que o grande trabalho que eu fiz em Porto Velho foi nesta área. Tipo assim, implantar
a refeição nas escolas, que havia uma merenda. Nós implantamos refeições mesmo, comer, encher a barriga, e chegou-se a um período em que se levava inclusive leite para casa, para o outro irmão que estava em casa. É uma época que coincidiu que tu era secretário de saúde e nós estávamos na prefeitura fazendo esse trabalho, e com isso a mortalidade infantil foi a mais baixa de toda a história de Porto Velho naquela época, porque nós estávamos cuidando daquilo que mais mata, que é a fome. Nós estávamos cuidando de tirar a fome das pessoas, dando para eles, quando você dá um terreno, ele não vai gastar com aluguel. E quando você dá a comida na escola, ele também já não vai precisar comer na casa dele, vai sobrar um pouquinho mais para aqueles irmãos que lá estão. E também fazendo drenagem. Foi outro trabalho que nós fizemos bastante aqui, foi drenagem. Com a drenagem, você vai eliminando esses focos na água, porque a água é outro condutor de doença importante, né? Eu acho que é um dos principais, não é? É a água. Então nós estamos cuidando dessas coisas e aí deu um resultado excelente, que foi a diminuição da mortalidade infantil. E chegamos, foi um destaque nacional, né? Com relação destaque nacional, inclusive saiu até no programa da Xuxa, falando que... E ainda não éramos o menor, era menor da história, mas depois ainda diminuímos mais a mortalidade. É porque na época nós ficamos a menor da região norte. Por isso é que naquele programa Criança Esperança foi destacado Porto Velho neste sentido. E aí, vamos fazer um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com sala de opinião, entrevistando o ex-prefeito José Guedes, ex-deputado federal, e contando a sua história, para que possamos conhecer e a história do PSDB a nível nacional e local. Guedes, a população do Brasil, ela saiu às ruas para solicitar, para criticar, para pedir uma reforma política, para pedir mais moralidade, contra a corrupção. Uma das coisas que me surpreendeu bastante foi Porto Velho e as ruas da forma que foi. Você tem avaliado esse processo político a nível nacional e a nível local? Aparício, eu e tenho certeza que você também temos nos sentido assim felizes, gratificados em ver as pessoas indo para a rua. Aqui em Porto Velho o número foi considerável para Porto Velho. E por que a gente diz isso? Porque nós vivemos um determinado momento assim que a gente achava que a juventude estava nem aí. Apática. Apática, não é? A gente ficava pensando o que vai ser desse, né? Brasil. Está acontecendo tudo, não acontece nada. E eles nada, não estão se importando e tal, e de repente começou a surgir esses movimentos que foi uma surpresa agradável para nós, não é? Muito. A gente achando bom demais. E lógico que isso tem que ir se aperfeiçoando, porque esse movimento também é um movimento a favor de reforma política, fala-se em reforma política, e ela é necessária, importante, fundamental, mas também a gente vê uma distância dos partidos políticos, não porque os partidos não queiram, é porque se for, eu acho que não são bem recebidos. Esse movimento é muito importante, né? Muito importante, porque não mistura. Né? A política partidária com o anseio da população. Tem que juntar, porque precisa das instituições, as instituições
são importantes. Essas pessoas, essas lideranças que estão surgindo com esses movimentos, elas têm que irem às urnas. São pessoas que têm que se submeter à vontade da população, e isso é feito através de partidos. Não adianta querer falar mal de partido, não aceitar partido, porque para ser candidato precisa de partidos. Então essas pessoas têm que aproveitarem para melhorar os partidos, né? Fazer com que os partidos fiquem oxigenados com a presença deles nas disputas eleitorais. Eu penso demais que está faltando esse entrosamento, né, de partidos e essas pessoas serem candidatos, porque não tem como levar uma nação à frente sem a política, não. Desde lá o começo da política, que a gente, estudando a história, a gente vê que a política é uma necessidade. Quando se começou a fazer esse exercício, era através de pessoas que davam a segurança para a sua tribo, aqueles que tinham líderes, e esses líderes garantiam a segurança da sua aldeia. Essas aldeias tinham mais progresso do que as outras, e elas iam se fortalecendo nesse sentido e atacando as outras e tirando aquilo que as outras tinham para elas se alimentarem, elas foram se fortalecendo. E isso daí mostrou a necessidade da política. Nós precisamos, porque aqueles que não se organizavam se acabaram, foram escravos, passaram a ser escravos dos demais. Então a política é fundamental, e o jeito da gente melhorar o nosso parlamento, o executivo, é botar essas pessoas para dentro dos parlamentos, para dentro das administrações. Guedes, nós tivemos uma eleição presidencial em que ela foi muito tete a tete, né? Foi, na realidade, foi muito dura para os dois lados. E a candidata do PT, a Dilma Rousseff, ela foi eleita com uma margem muito pequena de votação. E como você viu essa disputa? Como você viu esse processo eleitoral? Bem, a primeira coisa que a gente via que o importante para a presidenta Dilma era ganhar a eleição a qualquer custo, inclusive contrariando todo o discurso e toda a história do PT, porque ela ficava mascarando aquilo que estava acontecendo. A nossa economia com grandes dificuldades, ela dizendo que não havia essas dificuldades, fazendo ameaças para a população de que se o PSDB ganhasse ia acabar o Bolsa Família. Então ela fez uma apelação que eu acho que é difícil para a maior parte dos políticos fazerem. E eu não sei como é que ela conseguia colocar aquilo de tal forma que as pessoas, muita gente acreditava naquilo que ela estava falando e acabaram dando a vitória para ela, desse jeito. E aí, olha, o que aconteceu? Ela ganhou realmente a eleição, mas depois que ela ganhou, aquilo que ela dizia que não ia acontecer, começou a acontecer. E aquilo que ela disse que não ia fazer, ela de repente começou a fazer. Inclusive, colocando um ministro que era de segundo escalão na equipe que ia governar pelo PSDB, uma pessoa do PSDB. Quando eu disse que logo no começo que o nosso partido, que o PSDB tem capacidades, pessoas que sabem o que precisa ser feito e fizeram para criar o Plano Real, e essas pessoas estão no PSDB, o PT mostrou, quando colocou Levi como ministro, mostrou que eles não tinham quadros, que tinham que buscar lá no PSDB para tentar fazer um conserto. Então isso acabou gerando, durante todos esses tempos, um atraso para o Brasil, que tinha tudo para ser um dos primeiros dos BRICS, e aí foi ficando para trás, todo mundo foi passando o Brasil para trás, porque eles não tinham coragem de mexer naquilo que já tinha sido feito pelo Fernando Henrique. Faltou coragem para os ajustes que precisavam serem realizados, que a gente não tem o conhecimento da economia a isso, mas nosso pessoal tem condição, tem capacidade para fazer isso. E o Brasil perdeu. Né? A presidente foi eleita e precisa governar. O que tem que ser feito? O que você acha que o Brasil tem que fazer para melhorar? Porque a queda nas pesquisas de Ibope, da presidente, estão lá embaixo. Acho que nós nunca tivemos um presidente com uma queda tão grande. Ela tem que melhorar. O que você acha que esse governo tem que fazer para melhorar essa situação? Rapaz, a primeira coisa eu acho que é ser verdadeiro, né? Eu acho que tem que falar a verdade. Tipo assim, dizer para o povo, para a população,
que realmente está acontecendo isso e aquilo. E aí ela parece que não tem essa coragem. Esses dias eu vi uma entrevista dela, tipo assim, que todas essas dificuldades, esses ajustes vão ser realizados em 6 meses. O que é isso? Não é nada disso. Daí qualquer empresa, você está numa empresa mesmo pequena, quem está ouvindo nós, então uma empresa pequena sabe que é muito difícil você sair do buraco em 6 meses. É muita luta. Aí esse empreendimento que você tem aqui, isso é uma luta grande para você chegar onde você chegou, e tem que ter tudo que é cuidado para não desandar, é difícil. Administrar é uma coisa bastante difícil. Então, se não se tem conhecimento daquilo que precisa ser feito e fica achando que o discurso vencerá, sem ações concretas, aí acontece isso que está acontecendo. Então, acho que falta para isso, é sinceridade, para chamar a sociedade. Qual é o nosso futuro, Guedes? Brasil? Não, o Brasil, independente dos políticos, eu acho, o Brasil vai andar, né? Independente dos políticos que eu falo, quero dizer assim, dos maus políticos. O Brasil vai andar porque o povo nosso é aguerrido, o povo trabalhador tem uns aparícios da vida aí, que se manda aí, vai em frente e tal, empreendendo, esse empreendimento que você fez aqui, admirável. Conheci você só médico, né? E tua esposa colunista. Aí vocês se casaram, eu lembro do casamento de vocês, nós não éramos nem conhecidos assim, mas eu lembro, na coluna social da Silva e tal. Obrigado. Aí hoje eu vejo esse tamanho do empreendimento bonito, você vai passando na BR e vê a copa da tua empresa, do prédio, assim, lembrando aqueles tempos ali das antigas universidades, né, que tinha todo esse embelezamento. Imponência, né? Essa imponência, e você fez isso daqui, colunas, etc. Ô Guedes, muito obrigado, mas nós estamos terminando o programa, mas eu quero falar sobre o Instituto Teotônio Vilela. Ah, sim. Você esteve fazendo uma palestra para a direção do Instituto Teotônio Vilela semana passada, e quero aqui dizer que todos gostaram muito das suas colocações, da história que foi lá colocada. E o Instituto Teotônio Vilela agora ele pegou mais gás, está mais dinâmico, e eu acho que é uma coisa muito importante. E de lá, tanto o Max como o Diego, né, nos solicitaram, precisamos fazer uma gravação com o José Guedes para ficar para a história, né? E logicamente que nós estamos cumprindo esse nosso papel de fazer o nosso arquivo, não só para o Instituto, mas para a história de Rondônia, para os acervos do Instituto Teotônio Vilela, porque todos nós passamos e nós temos que deixar registrado. Como você vê a atuação do Instituto Teotônio Vilela, Guedes? Pois é, eu estou bastante animado com o que estou vendo. Eu estou entendendo assim que o PSDB está com uma nova dinâmica, e o Instituto Teotônio Vilela, ele tem um papel muito importante e você é presidente dele, para fazer conscientização política, que isso precisa no Brasil inteiro, em todo lugar precisa. Porque, apesar desses movimentos que estão acontecendo, mas mesmo as pessoas desses movimentos precisam se melhorar politicamente, conhecer mais de política, saber o que realmente é política. E o Instituto Teotônio Vilela tem essa proposta, né, de politizar a sociedade de todas as idades, mas principalmente essa juventude aí que vem registrando pontos importantes. A Mariana está lá fazendo bonito. Eu ontem estava com o Expedito também, Neto. Ontem eu estava vendo o jornalzinho do PSDB, está a Mariana lá na primeira paginazinha do jornal, numa CPI, vice-presidente de uma CPI que foi constituída agora. E a gente fica bastante orgulhoso com essa juventude que vem aí trabalhando deste jeito, e a gente vai se sentindo realizado por ter começado um projeto que está crescendo, e o Instituto está fazendo a sua parte, né? que é fazendo a politização. Nós precisamos motivar essa juventude a participar do processo político, independente de partido político. Acho que o importante é participar dos partidos, né? ter a sua colaboração, para que o processo democrático seja fortalecido cada vez mais, né, Guedes? Perfeitamente. Guedes, eu quero agradecer imensamente a sua vinda aqui em Sala de Opinião, dizer que foi uma satisfação muito grande, e te coloco à disposição para as suas palavras aí
Alguma mensagem para a população? Eu quero agradecer a todos que estão aí nos ouvindo, o pessoal que está aqui nos filmando e tal, e dizer que foi importante para mim esta oportunidade, porque a gente que já exerceu o mandato sempre gosta de estar falando com o povo, é aquilo que nos dá energia. Nesse momento não tem ninguém do outro lado, mas mais tarde aí, muitas pessoas estarão aí do outro lado nos ouvindo, e isso acaba deixando alguma sementezinha, a gente sabe que acaba ficando uma semente importante. Agradecer você, Aparício, por este projeto amplo que você está, não só nos seus empreendimentos, mas no nosso caso aqui, em relação ao Instituto Teotônio Vilela, que tem papel importante e fundamental para o engrandecimento ideológico do PSDB. Muito obrigado. Obrigado, Guedes. Chegamos ao final desse programa Sala de Opinião, no dia de hoje, e ficamos muito felizes de ter você em nossa companhia. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.